Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Script. São 3h41 da tarde quando eu estou a gravar isto. E estou a dizer as horas porquê? Porque quando fores ver este episódio, se calhar está tudo diferente, porque nós estamos perante um catalisador externo tremendamente potente como as eleições americanas. Portanto, tenham isto em consideração, não fiquem a pensar que eu estou desatualizado, porque isto de facto muda muito depressa. E que dia estamos a ter? O mercado está todo a verde, depois de termos tido um dia todo vermelho, como foi o dia de ontem. Portanto, o episódio de hoje vou falar, obviamente, sobre isso. Vou falar o impacto que pode ter a eleição de Donald Trump ou em Kamala Harris, por exemplo, ao nível de injeção de liquidez nos mercados e outras notícias que eu acho que seguramente vão ser do vosso interesse. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, se é isto que tu procuras para te manteres atualizados, não faz sentido não subscreveres este canal, não ativar as notificações e já agora, se não te importas, reconhecer o trabalho que aqui é feito. A única coisa que eu peço é, demora um segundo, carregas no gosto, porque é a forma do algoritmo do YouTube tem para reconhecer que o trabalho aqui tem qualidade e depois também partilha e tem mais visualizações, mais subscritores e ajuda-me também aqui a crescer o canal. Portanto, é um negócio que a gente faz, certo? Portanto, tu fazes a tua parte, eu faço a minha parte. Meus amigos, cá está. Eu hoje, quando acordei de manhã, por norma vou tomar um pequeno almoço, saco do telemóvel e ponho a ver as capas de jornais, depois de ter visto o preço dos mercados, como é óbvio. Então, para minha surpresa, não estava à espera, sinceramente, de ver a capa do Público, que é um jornal de referência em Portugal, ter toda a capa destinada às eleições americanas. Depois fiz assim o swap e vi o Diário de Notícias também com a capa toda dedicada às eleições americanas. O JN também tem grande parte da capa dedicada às eleições americanas. Isto para dizer que, de facto, provavelmente não me lembro de umas eleições americanas que tanta gente em outras partes do mundo estão a suster a respiração para ver o que é que vai acontecer. Portanto, estas eleições vão afetar não só os Estados Unidos, mas todo o mundo, como nós sabemos, por diferentes fatores que agora não vale a pena estarmos aqui a falar. Agora, como nós podemos ver, é efetivamente interessante ver o que está a acontecer hoje, mas também temos de falar sobre o que aconteceu ontem, porque houve dois motivos pelo qual, ou melhor, três motivos pelo qual os mercados caíram. Em primeiro, havia a probabilidade maior de que Kamala Harris poderá ganhar as eleições. Tivemos um dump massivo por parte dos ETFs, foram 540 milhões de dólares que foram despejados por parte dos ETFs. Meus amigos, é o preço a pagar. Quando estes senhores entram no mercado, podem ajudar a subir o preço, também, mas depois também fazem cair o preço. Evidentemente que muitas transações são feitas por OTC, mas há sempre algumas que são feitas também nas plataformas. E tem sempre, uma onda de choque. Agora, muito curioso ver aqui, reparem bem que foi apenas a BlackRock que comprou Bitcoin, ou melhor, que está com os inflows a positivo. Aliás, a BlackRock tem sempre, por norma, os inflows a positivo. Talvez ela saiba mais do que os outros, talvez seja mais inteligente do que os outros. Eu sinceramente acho que ela está com uma visão de longo prazo mais inteligente do que todos os outros. Outra notícia que de facto levou à queda do mercado de ontem foi que a Mt. Gox movimentou mais de 32 mil bitcoins, equivalente a 2,2 bilhões de dólares, para novos endereços de carteira em preparação para vendas futuras. Ok? Atenção que estou a citar a notícia. Lembrar que há um plano de pagamento aos lesados da Mt. Gox que neste momento foi estendido até 31 de outubro de 2025. Por aquilo que eu me recordo, eu acho que era só em 2025 que iriam ser feitas as primeiras transações. Não sei se vão ser feitas antes, não sei, já não me recordo, mas este posicionamento por parte da Mt. Gox não deixa de ser inteligente caso haja um pump com a vitória de Donald Trump nos mercados, que depois aproveita se calhar para despejar um pouco das suas bitcoins que ainda detém em posse. Portanto, temos sempre este fantasma da Mt. Gox, mais cedo ou mais tarde ele vai ser ultrapassado, mas para já ele costuma causar algum pânico no mercado. E o dia 2, meus amigos, está tudo verde, com grande destaque para Dogecoin. Elon Musk teve mais uma tirada a falar sobre Dogecoin. Evidentemente, se Donald Trump ganhar, Dogecoin em princípio é capaz de subir, e as meme coins têm sempre esta volatilidade muito grande e por norma portam-se muitíssimo bem quando nós temos pumps, como podemos ver aqui, uma série delas, Bonk, Mog, Dodge, Mew, WIF, portanto uma série delas. Agora, todo o mercado está a subir, até a Bitcoin subiu e tocou nos 70 mil dólares. É bastante positivo ver se fechamos com uma bullish engulfing candle, sinceramente era aquilo que eu gostava de ver, mas não só falar sobre Bitcoin. Reparem que o Nasdaq está a subir quase 1%, o SP500 também quase 1%, portanto é de facto relevante aquilo que está a acontecer
nos mercados. E esta notícia diz que mercados apostam na vitória de Donald Trump, mas não excluem cenários de litígio como em 2000. Ou seja, esta subida que nós temos tido nas últimas semanas está evidentemente relacionado com uma probabilidade de Donald Trump ganhar as eleições. É isso que os mercados estão a ler. Se vão ter razão ou não, só mais logo é que nós vamos saber, só daqui a algumas horas é que vamos saber, mas parece-me a mim que nós estamos a ver isso por parte dos mercados. Relativamente às sondagens, Donald Trump está à frente neste momento, 48,5% contra 47,7%, houve aqui um afastamento, mas é aquilo que eu disse, sondagens são sondagens. Hillary Clinton também estava à frente, pai, com 5 pontos percentuais com Donald Trump nas últimas eleições, e Donald Trump ganhou as eleições. Portanto, isto vale pouco, mas obviamente que é os dados que nós temos, e reparem, em estados-chave como Pensilvânia, Donald Trump supostamente estará à frente, segundo esta sondagem. Obviamente respeito que podem haver muitas outras a dizer o contrário. Polymarket, apenas a título de curiosidade, voltou neste momento a aumentar a probabilidade de vitória de Donald Trump, que neste momento está nos 61,7% contra 38,4% de Kamala Harris, mas mais uma vez eu acho que isto é muito biased, este Polymarket, e não dou grande destaque ou grande relevância, porque ficava muito surpreendido e ia obviamente engolir as minhas palavras se Donald Trump ganhasse com 60%. Ficava mesmo muitíssimo surpreendido. Portanto, eu não acredito nisso, mas, meus amigos, vamos saber, obviamente, durante o dia da manhã ou depois, durante quinta-feira. Bitcoin provavelmente vai se recuperar após as eleições dos Estados Unidos, independentemente de quem vencer, mostra a história. E, de facto, estes dados são bastante relevantes, porque nós podemos ver, até por este post que aqui está no X, que, independentemente de quem ganha, por norma, os mercados têm uma tendência de alta. Seja mais expressiva ou menos expressiva, é isso que costuma acontecer. Reparem bem, aqui, segundo aqui este post, de acordo com o Carson Research, o S&P 500 ganhou em média 15,2% após 15,2% ao ano das 10 últimas eleições. Portanto, é uma média obviamente muito positiva, já estamos desde 1900, portanto a tendência é efetivamente de alta depois das eleições americanas. E se restringirmos apenas ao mercado das criptomoedas, reparem que em 2016 nós tivemos uma correção cerca de 10% na altura das eleições, por acaso até foi depois, um bocadinho antes e depois também do ato eleitoral, e depois tivemos uma subida louca de Bitcoin. Em 2020 também tivemos uma correção momentânea no dia das eleições, cerca de 6%, e neste momento estamos então com uma correção de cerca de 6,3%. Se a história vai se repetir ou não, evidentemente que era muitíssimo bullish ver esta subida, uma futura subida, mas só o futuro a Deus pertence, como se costuma dizer, e vamos ficar a aguardar. Agora, porquê é que não vai afetar, digamos assim, a tendência de alta de Bitcoin nos próximos tempos, independentemente de quem ganhe, seja Kamala Harris ou Donald Trump? Em primeiro lugar, nós temos que falar sobre a dívida. A dívida está em valores astronómicos, já passa os 30 trilhões de dólares, como vocês podem constatar, e o teto da dívida tem sistematicamente de ser subido lá no Senado, para eles chegarem a acordo para então subirem o teto da dívida. Portanto, há esta tendência constante de gerir esta dívida, e só é possível gerir esta dívida injetando mais liquidez no mercado. Aliás, o Orlando Telles fala em 3 grandes eventos que vão mudar o mercado. Estamos a falar evidentemente sobre a situação da dívida americana. Temos também a China a injetar cerca de 1,4 trilhões nos próximos anos, portanto é efetivamente muito, muito potente, e evidentemente as eleições americanas são o outro catalisador externo. Agora, eu peço muita atenção, vocês têm que ouvir isto, são 2 minutos, mas está muito, muito, muito bem explicado por parte do CEO da Strike aquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Eu acho que para mim esta é brilhante a análise, é de uma forma tão simples que eu acho que é simplesmente brilhante pela sua simplicidade. Vamos ouvir. You see, what's the future, the near term and the longer term future that you envision for Bitcoin? Oh my gosh. This thing's going to hundreds of thousands of dollars per coin, Charles. I mean, the US government is in so much debt. The way I think about Bitcoin's price equals technology plus fiat liquidity. So it's going to go up because it's innovative tech and it's better money. But what really shoots it up at a neck-breaking pace
is when our government is tens of trillions of dollars in debt and has to roll that debt over. So they got a lot of money to print, and financial assets are going to soar. And Bitcoin goes up the most because it's the hardest to make more of. It's over, man. This thing's going to the moon. You know, so interesting, too, because it's not just the U.S. I was just reading today, globally, these countries, these advanced nations, and all this fiat currency are going to have to spend $2 trillion on the interest alone, and they won't stop spending, Jack. They just won't stop spending money, and it's coming back to haunt them, and it's coming back to maybe people realizing fiat currency is not the place to be, huh? Charles, this would be my message to America. Give me a second on this one. Guys, the U.S. government's got about $10 trillion over the next 2 years to roll over, refinance. That's debt. Our country's in debt. It's a huge problem. They got 3 options. 1, they could pay it back. It's not a real option because we don't got the money. We're broke. 2, our government could come out, Charles, and say, you know what, guys, we screwed up. After World War II, we changed the way money worked. We got off the gold standard. We issued debt all over the place. We got way too cocky. And actually, all of our banks don't have your money. They're insolvent. All the airlines you fly and travel on aren't actually good businesses that should be in business. Healthcare shouldn't actually be free. We screwed up. We piled on so much debt and screwed up the younger generation, and we're in huge trouble. So we're going to have to let everything fail and reset this country. Now, they're not going to do that, are they, Charles? They have a third option, which is unique to the government. They could print the money that they're missing. And when they print the money that they're missing, they're stealing from all the people that hold U.S. dollars. And so what they'll do, they'll have to do is print dollars. And the only way to save yourself is own not dollars. And that's when you see things like the S&P 500 and gold and Bitcoin soar. And so that's what's going to happen over the next 2 years. They got to print 3 times more than they did during COVID. I love your enthusiasm, Jack. We're going to... Eles têm que imprimir 3 vezes mais do que aquilo que imprimiram na altura do Covid. E toda a gente se lembra que foi uma impressão massiva de dinheiro que foi feita nos Estados Unidos. Isto o pessoal pode pensar, isto é extraordinário, vou esfregar aqui as mãos de contente. Evidentemente que quem detém estes ativos vai ver o seu portfólio subir e evidentemente se calhar vai ficar bem na vida, não vou dizer que não. Mas o valor do dinheiro vai mudar, ok? E infelizmente há muitas pessoas que não têm exposição a isto que vão sentir na pele o valor do seu dinheiro, do seu ordenado a valer muito menos, ok? Portanto, eu acho que não há grande solução, ou eles rebentam com isto tudo e dizem, como ele estava a dizer, meus amigos, olha, mudámos o sistema do dinheiro, isto não resultou, paciência, vamos fazer um reset aí, isto obviamente que iria ser o caos total, ou então vamos continuar a imprimir dinheiro. Portanto, é isso, na minha opinião, que vai acontecer. Aliás, segundo aqui esta notícia que aqui está, uma análise feita pelo Comitê Partidário para o Orçamento do Federal Responsible, está traduzido para português, que observou que nenhum dos principais candidatos nas eleições presidenciais de 2024 apresentou um plano para lidar com este crescente fardo da dívida. Aquilo, meus amigos, a dívida americana é nitroglicerina. Ninguém, nem Kamala Harris, nem Donald Trump, abordaram o assunto, atreveram-se sequer a abordar o assunto, porque eles não têm simplesmente uma solução para a dívida. Não têm. Donald Trump, então, com a idade que tem, deve estar ainda menos preocupado com isso. Provavelmente quando a dívida for resolvida, se é que vai ser resolvida, se o senhor se calhar já não está cá. Kamala Harris é efetivamente mais nova. Agora, os planos fiscais de Donald Trump e Kamala Harris estão claramente para aumentar a dívida nacional na próxima década, embora Donald Trump tenha claramente uma exposição maior. O seu plano equivale a injetar cerca de 7,5 trilhões de dólares. Kamala Harris está em 3,5 trilhões de dólares. No cenário mais descontrolado, que acho que é o termo correto, Kamala Harris é 8,10 trilhões de dólares e Donald Trump 15,15 trilhões de dólares. No cenário mais controlado, Kamala Harris não aumenta, não injeta liquidez e Donald Trump 1,45 trilhões de dólares. É obviamente que este cenário não é realista, até porque é preciso pagar a dívida americana e o dinheiro não cai do céu, nasce nas máquinas. Portanto, eles têm efetivamente que imprimir. Portanto, meus amigos, independentemente de quem ganhe, Donald Trump ou Kamala Harris, mesmo que tenhamos volatilidade esta semana ou se calhar nas próximas semanas, por exemplo, para cima ou para baixo, a questão é que no médio e longo prazo nada vai mudar, na minha opinião,
a subida de um ativo como Bitcoin. Sim, haverá sempre bear markets, haverá sempre quedas, mas nada vai mudar numa perspectiva médio e longo prazo esta situação infelizmente, da dívida americana com relação, evidentemente, com o Bitcoin. Agora, reparem bem, a nível de crescimento do produto interno bruto americano, com Donald Trump prevê-se uma subida, evidentemente, nos próximos anos até 2030 e tal, isto é uma projeção macro, como é óbvio, de 142%, Kamala Harris 133%, portanto, os dois vão subir acima daquilo que é previsto, que é 125%, os dois, portanto, estão a ver por onde é que isto vai caminhar. Agora, evidentemente que, ao injetar liquidez nos mercados, o que é que costuma acontecer? Os mercados sobem, mas a economia real, depois o que é que costuma acontecer? A inflação aumenta, certo? E nós podemos ver que neste cenário, atenção de Oxford Economics, é uma previsão que eles têm, se for Kamala Harris a ganhar, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma subida da inflação até mais ou menos 2026 e depois temos uma tendência de queda, mas não é uma tendência de queda muito, muito expressiva, mas estamos a falar dos próximos anos, ou seja, praticamente uma década a cair. Estamos a falar no nível do crescimento do produto interno bruto americano. Donald Trump é um disparo logo, portanto, logo em 2025 há um disparo grande, 2026 começa de facto a inverter e depois temos o preço a pagar que efetivamente será maior com Donald Trump do que Kamala Harris. Isto faz pensar as pessoas até que ponto é melhor de ser Donald Trump ou não a ganhar as eleições. Isto obviamente são macro cenários, não quer dizer que vá acontecer, mas para as pessoas entenderem para onde é que nós podemos caminhar. Agora, reparem bem esta data, 2025-2026. Há um gráfico que tem mais de um século, que foi feito por este senhor John Street. Eu tenho aqui até a imagem, portanto, vê-se que isto é claramente antigo. Agora vou-vos mostrar aqui com um zoom, em que aponta que o topo deste ciclo é 2026. E depois nós vamos ter uma queda até 2032, depois temos um novo movimento muito expressivo até 2035. Ou seja, nós podemos estar claramente no final de uma tendência de alta, então nos mercados tradicionais vê-se claramente isso, que pode terminar 2026, 2025, 2027, acho que deve haver uma margem de erro para quem fez uma coisa destas há mais de um século, acho que o senhor merece uma margem de erro, mas depois a tendência para os próximos anos, não estamos a falar de 1 ou 2 anos, estamos a falar de 5 ou 6 anos, é uma tendência efetivamente de baixa. Portanto, isto quer dizer que isto pode ser o último ciclo, até 2030 e tal, em que nós podemos de facto melhorar a nossa qualidade de vida e preparar-nos para as dificuldades que poderão estar aí a surgir. Os mercados são ciclos, meus amigos. Não pensem que isto vai subir para sempre, porque não é verdade. É essencial um reset para depois as pessoas comprarem mais baixo, para depois venderem mais alto. É de propósito também que isto acontece. Não pensem que é apenas uma questão de sorte. Coincidência ou não, o ciclo do setor imobiliário, que neste caso é 18 anos, termina supostamente em 2025, 2026. Ou seja, nós estamos nesta fase final, aqui assim, de subida do ciclo imobiliário e depois temos uma queda. Toda a gente acho que reconhece a bolha imobiliária que existe. Por exemplo, Portugal tem que estar com valores estratosféricos, que é uma coisa completamente absurda. Mas podemos ver por este gráfico, depois vamos ter até 2030, lá está, 2030, 2031, 2032, uma recessão nestes mercados. Portanto, os planetas parece que se estão a alinhar, ok? Pode ser coincidência? Pode acontecer? Não sei. Mas que efetivamente as projeções apontam para isso, isso é verdade. Agora, também tem que fazer justiça, porque dizer que este gráfico aqui, que o Donald Trump, onde é que estava? Que Donald Trump vai disparar ao nível do crescimento, o produto interno bruto, e obviamente vai disparar a inflação. Também temos que reconhecer que Donald Trump, no seu mandato, não teve uma inflação muito alta. Rondou ali cerca dos 2%, depois caiu para praticamente 0%. Infelizmente, em 2020, depois de janeiro, apareceu o Covid e as coisas começaram a ficar descontroladas e, evidentemente, que houve uma injeção de liquidez muito forte que, obviamente, Biden depois teve de lidar com isso no início. Portanto, aqui também tem que ser justo, a questão de Biden foi relacionado muito com a situação do Covid e é um catalisador externo que acho que deve ser tido em consideração. Portanto, apenas para uma perspectiva histórica, para termos isto também bem presente. Agora, vou partilhar um excerto convosco. Pronto, já falámos sobre eleições americanas, agora quero falar sobre algo que está relacionado com os ETFs dos Estados Unidos. O senhor Eric Paul Schumas deu uma entrevista
E eu acho que ele tem uma pessoa muito válida neste mercado. Ele é um especialista em ETFs. E ele considera que a Bitcoin vai ter um aumento de capital muito forte por parte dos ETFs nos próximos anos. E pode mesmo superar o ouro. Vamos ouvir aqui um bocadinho. Yeah, no, pretty soon I think it'll be a career risk not to recommend at least a little bit of exposure to Bitcoin. You Oh, wait, mentioned. let me say one. Can I say one more thing about this? Because you reminded me of this. This is one of our themes, which is that the thing about the Bitcoin ETFs and why we think they're going to pass gold ETFs and maybe triple gold ETFs over the years is because gold is used as a way to hedge inflation and the dollar devaluation similarly. But gold is real boring. Like it doesn't move a lot. I know it's up pretty good this year, but it's Bitcoin makes gold look like a money market fund. Okay, so the volatility of Bitcoin is a feature, not a bug, in this current world. And the reason I say that is because so many people have moved a lot of their core portfolio into a cheap Vanguard index fund or BlackRock ETF, and they're married to it. They're like, I'm good. I'm going to wait 30 years for this to compound. It's boring though. So they got a good investment there, but they're looking for a little action, like some spice on an otherwise dull meal. Gold doesn't give you the hot sauce spice kick that is really in demand right now. So to me with Bitcoin, you actually get a 2-for-1. You get the hot sauce because it can go up and down quick, and you get the store of value. Eu acho que é muito interessante esta posição dele, porque ele acredita que o Bitcoin vai ultrapassar, o ETF Bitcoin vai ultrapassar claramente o ETF do ouro, e o motivo é porque é muito aborrecido o ouro, basicamente é o que ele diz. Eu acho que eu quero complementar a análise dele com um fator que eu acho que é determinante para isso. Porque é que as pessoas acham que o ouro é tão aborrecido? Está relacionado, obviamente há uma estabilização do preço, mas não é só. Está relacionado com a idade das pessoas que estão a investir ou que vão investir nos ETFs. As pessoas, neste momento, mais novas, são pessoas muito mais rápidas, são pessoas que reparem, os TikToks é tudo a deslizar, é tudo curto prazo, ninguém tem paciência para, neste momento, nesta geração mais nova, e ninguém tem paciência para aguentar, esperar anos e anos e anos para ver um crescimento de 20%, 10%, 15%, whatever, ok? Portanto, Bitcoin traz essa volatilidade, traz esse molho especial, ou molho picante, como ele estava a dizer. E é por causa disso que eu acho que, de facto, os ETFs de Bitcoin vão ultrapassar claramente os ETFs do ouro nos próximos anos. Quantos, não faço a menor ideia, mas acredito que este seja um dos motivos principais pelo qual isso está a acontecer. Aliás, o ETF de Bitcoin, neste momento com a idade que tem, ultrapassou claramente o de ouro, mas assim deu uma cabazada de 15-0, portanto logo no início estamos a ver exatamente isso. E cá está, meus amigos, mais uma notícia. Fundo de pensão multimilionário anuncia investimento de 3% em Bitcoin. Portanto, quando eu comecei nisto, pensar que um fundo de pensões iria meter dinheiro em Bitcoin, fundo de pensões, ou seja, o dinheiro das pessoas mais velhas, pelo visto está a começar a acontecer. Reparem, 3% deste fundo multimilionário, que é um fundo denominado Cartwright, em Inglaterra, vai investir em Bitcoin como reserva, como proteção do seu investimento. Eu acho que isto vai ser a tendência nos próximos anos. Portanto, é um ativo com supply limitado. E vai ser muito difícil ver Bitcoin a não atingir valores de centenas de milhares, ou mesmo mais tarde superar 1 milhão, estou a falar mesmo mais tarde, tendo em conta tudo aquilo que está a acontecer. Por fim, nada tem a ver com Bitcoin, mas não posso deixar de falar sobre isto. Fim do Hamster Combat. Toda a gente lembra-se daquele jogo do tap, 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 tap. Base de jogadores caíram a 85%, ok? Caíram de 300 milhões para 41 milhões. O preço do ativo caiu 70%. Meus amigos, estas modas são mesmo assim. São modas. Ninguém faz investimentos loucos em joguinhos como estes, ok? E meme coins como nós conhecemos, porque isto tudo pode mudar de uma forma muito rápida e muito drástica, e é preciso ter uma gestão de risco sempre muito bem presente. Podemos brincar com isto? Sim, mas é estar e é sair quanto tempo, porque depois as coisas descambam. Meus amigos, a próxima vez que falarmos, provavelmente já vamos ter então presidente americano. Vamos lá ver como é que vai estar o mercado. Muita calma, que tudo vai encaminhar-se como nós pudemos mostrar neste episódio. Beijinhos, abraços e até uma próxima.